Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui no nosso Buco App para realizar mais uma vez nosso sprint diário e hoje pensei em fazermos uma prova sobre anestesia local, que é um assunto rotineiro nas nossas provas, beleza? Então tentarei ao máximo fazer as questões, independente de acertar ou errar, eu quero aqui mostrar para vocês como que é minha tomada de decisão quando eu realizo uma prova. Então tentarei ser o mais direto possível também, sem enrolação, tentar um vídeo aí de 15, 20 minutos, talvez até menos, para que vocês consigam tirar ali o que é de importante da questão, sem enrolar vocês. Sei que o tempo é um bem escasso que todos nós temos e tentarei ser o mais direto para que vocês possam ver o vídeo de forma ágil e já cair para ação e fazer suas próprias questões aí no Book App de vocês, beleza? Então vamos lá. Questão da Resmult 2017 pede o seguinte: sobre a adrenalina, marca alternativa verdadeira. Vamos lá. A adrenalina é um potente vasoconstritor, isso aqui é verdadeiro, obtido de sintéticos do hormônio antidiurético. Aqui já tá falso, né? Ela não é obtida através do hormônio antidiurético. A adrenalina, ela é uma forma sintética da nossa própria adrenalina que a gente produz endogenamente, certo? Então, isso aqui é falso. Próxima. A adrenalina é um potente broncoconstritor. Aqui já tá falso também. A adrenalina ela é um potente broncodilatador, inclusive ela faz esse efeito de broncodilatação, do relaxamento dos nossos brônquios. Isso aqui é falsa. Próxima. Dentre as manifestações, e vocês percebam que se eu tenho certeza que ela está errada, eu já corto e nem perco tempo. E tempo é algo precioso também nas nossas provas. Principalmente falando de Enari, falando de provas que são mais longas, por exemplo, Enari, são 100 questões, então a gente tem que administrar bem o nosso tempo também. C. Dentre as manifestações clínicas de dose excessiva de adrenalina, temos a bradicardia, tonteira, olha que interessante, dificuldade respiratória e agitação. Na verdade, já começa o erro aqui no bradicardia, né? Lembrem que bradicardia é o batimento cardíaco menor, rebaixado, e a adrenalina, ela é simpático-mimética, ou seja, ela mimetiza ações do sistema nervoso simpático. Que é o sistema nervoso simpático? Fuga e luta. Então, reações de fuga e luta são mediadas através das ações da adrenalina, por exemplo. Então, quando a gente tá, por exemplo, pensa que tu tá aí e aí tu começa numa luta, alguém vem te atacar e tu começa a se defender. Teu coração ele bate mais devagar ou ele bate mais rápido? Ele bate mais rápido, né? Ele faz uma taquicardia e não uma bradicardia. Então, devido a isto, essa alternativa está, principalmente a isso, essa alternativa fica errada. D. É necessária a associação de bisulfitos como antioxidantes nas soluções anestésicas com adrenalina. Perfeitamente correta, né? O bisulfito, ele é um antioxidante do vasoconstritor, prolonga a sua vida útil. Vamos para a próxima. O FG 2023. O acréscimo de fármacos vasoativos ao anestésico local prolonga a duração e a profundidade da anestesia pulpar e dos tecidos moles. Segundo Malamed 2021, qual é o tempo aproximado da lidocaína em tecidos duros e pulpar, isso aqui é importante, sem adição de fármaco vasoativo, ou seja, qual é o tempo de ação em tecidos duros e pulpar de lidocaína quando ela é utilizada sem adrenalina, por exemplo. Aqui uma lidocaína pura. Então isso aqui é muito interessante, tá? A gente tem que lembrar primeiramente que o tempo de ação de um anestésico, mesmo ele sendo puro ou ele sendo com vasoconstritor, ele é maior em tecido mole. Quando a gente pensa em anestesia de tecido duro, de fato, ela é bem menor. E aqui a lidocaína, vocês vão ver, existe uma tabela clássica, falo disso nas aulas de vasoconstritores e nas aulas de anestésico do Buco Aprove, e tem uma aula específica que eu trago uma tabela mostrando o tempo de ação com vasoconstritor, sem vasoconstritor, em tecido mole, em tecido duro, e da lidocaína pura, sem vasoconstritor, em tecido duro, ela acaba tendo uma ação bem encurtada de 10 minutos em tecido duro. Olha só que interessante, né? Por isso que a gente faz a junção ali, quando a gente quer o efeito anestésico por um tempo mais prolongado, a gente faz a junção do anestésico com um vasoconstritor. É uma das razões que a gente utiliza vasoconstritores. GHC 2019, o agente anestésico local do tipo amida que possui a maior taxa de meia-vida no organismo é
lidocaína, meia-vida, ou seja, qual é o anestésico que vai ter um maior tempo ali circulando dentro do nosso organismo. E aqui a gente já começa a pensar no nosso anestésico, que é um anestésico de longa duração ali, que tem uma longa meia-vida também, né? Que não é a lidocaína, não é a articaína, não é a tetracaína, a D não é a mepivacaína e por final nos sobra ali a bupivacaína, que é o nosso anestésico com a maior taxa de meia-vida e é o nosso anestésico que nessa questão aqui entre esses anestésicos que estão aqui e também é um anestésico de longa duração. Lembrando que longa duração ela é mais relacionada, ela, quando a gente fala de duração de anestésico, a gente está falando diretamente do potencial que o anestésico tem de ligação a proteínas. A bupivacaína ela se liga fortemente a proteínas e esse é um dos mecanismos que faz com que ela tenha uma longa duração e também com que ela tenha uma longa meia-vida. Perfeito? Bupivacaína, nossa resposta. Vamos para a próxima. Pensa que se o anestésico estiver fortemente ligado a uma proteína, ele tem mais dificuldade de ser desligado, de cair na corrente sanguínea, de circular no corpo do paciente, de ser metabolizado pelo fígado, no caso de uma amida, de depois de metabolizado ele ser levado para o rim e ser excretado. Então, quanto mais forte ele fica ligado nas proteínas do corpo humano, maior o tempo dele. Esse é um raciocínio bem legal para a gente não ter que decorar, para a gente entender o porquê, né, que alguns anestésicos têm uma maior duração que outros. Vamos lá. Questão da UFG 2024. As potenciais interações medicamentosas envolvendo anestésicos locais ou vasoconstritores têm uma contraindicação absoluta e três contraindicações relativas à administração de anestésicos locais. Segundo uma Malamed de 2021, quais são essas alterações? Essa questão também é estranha, tá? Primeiro ponto, existe uma tabela clássica, inclusive eu tenho uma aula onde eu trago essa tabela mostrando as contraindicações absolutas e as contraindicações relativas, e elas não são só essas. Existem mais. Aqui ele está dizendo que existe uma contraindicação absoluta e três contraindicações relativas. E na verdade, não. No Malamed 2021 tem mais contraindicações absolutas e tem mais contraindicações relativas. Aqui já começa um ponto onde essa questão da UFG me deixa com a pulga atrás da orelha, tá? Mas vamos ver o que as alternativas dizem. Vamos tentar achar aqui mais se encaixa aqui. Alergia, hipertermia maligna, colinesterase plasmática típica, metemoglobinemia idiopática ou congênita. Vamos deixar em stand-by, pode ser que seja essa a nossa resposta, tá? Considerando a alergia como uma contraindicação absoluta e as outras como uma contraindicação relativa. Tenho meus poréns, tá? Vamos seguir. Hipertermia maligna na B, colinesterase plasmática típica, metemoglobinemia idiopática ou congênita e alergia. C. Hipertermia maligna, colinesterase plasmática típica, alergia e metemoglobinemia idiopática ou congênita. Colinesterase plasmática típica, alergia e metemoglobinemia idiopática ou congênita hipertermia maligna. Então ele quer aqui uma, acho que é respectivamente que a questão pediu. Então ele quer uma contraindicação absoluta seguida de três relativas. Tem um ponto principal aqui que para mim eu já tentaria entrar com recurso nessa questão, que é o que a hipertermia maligna ela não é uma contraindicação a anestésicos locais, amidas, anestésicos locais do tipo amida. Não existe essa relação atualmente. Por muitos anos, antigamente, se acreditava que o paciente que tem um histórico familiar de hipertermia maligna ou fez os exames e viu que ele é um paciente que tem a maior tendência, possibilidades de ter hipertermia maligna, se achava que esse paciente poderia ter riscos com anestésicos locais também. Hoje a gente sabe que não, tá? O paciente não tem esse risco do paciente que tem risco de ter hipertermia maligna utilizar anestésicos do tipo amida. Então, esse é o conceito antigo. Então, teoricamente, tudo que tem hipertermia maligna aqui eu cortaria. Mas, tendo em vista que a hipertermia maligna ela não é uma contraindicação, eu vou colocar ela aqui como uma contraindicação relativa. Então, deixa eu ver se eu estou gravando ainda. Estou gravando. Às vezes eu esqueço se eu dei play. Então, como eu considero a hipertermia maligna não é uma contraindicação formal ali aos anestésicos locais, tudo que for hipertermia maligna em primeiro,
como uma contraindicação absoluta, eu vou cortar. Eu vou tentar fazer essa questão dessa forma, tá? Mas como eu comentei com vocês, não é uma questão que eu concordei desde primeiro. Então, o que que tem mais cara de ser uma contraindicação absoluta? Alergia ou colinesterase plasmática típica? Uma alergia, né? O paciente tem uma alergia comprovada, aquele anestésico, ele não pode usar anestésico daquela classe, né? Ele pode usar o anestésico de uma classe diferente, é isso que a literatura nos diz. Vou na alternativa A, mas eu confesso que essa questão aqui, ela não tá muito na minha humilde opinião, ela não está tão fidedigna ao que está escrito na literatura, tá? Então ela está bem confusa. Tentei aqui pensar da melhor forma, pode ser que eu erre, pode ser que eu acerte, mas esse é o meu raciocínio com essa questão. É uma questão que, na minha humilde opinião, ela talvez seria passível de entrar com recurso. Questão CESPE, a utilização de um agente vasoconstritor associado a anestésicos locais oferece vários benefícios, entre os quais temos: primeiro, prolonga a duração do efeito anestésico e melhora a hemostasia. Perfeito. Os anestésicos, desculpa, os vasoconstritores fazem isso. Então eu tenho convicção que a 1 está correta. Então, eu vou olhar para as alternativas. O que não tiver um, eu vou cortar e não tem conversa. Então, por exemplo, a D não tem um. Tchau. Infelizmente, só deu para cortar uma. Às vezes, através dessa técnica, a gente consegue cortar mais. Mas vamos lá. 2. Evita a utilização de analgésicos no pós-operatório e diminui edema transoperatório. Vasoconstritores fazem isso? Com certeza não. Isso aqui não são atividades que um vasoconstritor faz. Então, o que que a gente pode fazer? Se tu tem convicção que essa aqui está errada, a gente pode fazer o raciocínio contrário. Tudo que tiver 2, a gente vai cortar, vai eliminar, porque a gente sabe que a 2 está errada, certo? Então, aqui, um e 2, tchau. 2 e 3, tchau também. Então, a gente fica entre um e 3 e a gente fica entre um, apenas um. Nesse raciocínio, se a gente estiver convicto, a gente já sabe que a 4 ela tem que ser falsa. Ela não pode ser verdadeira. Senão, deu ruim, né? Mas se o nosso raciocínio está correto, a 4 ela obrigatoriamente tem que ser falsa. Vamos olhar a 4 antes de olhar a 3, só por curiosidade? Evita parestesia pós-operatória. Olha aí, comprovado que a gente falou. A 4 está errada mesmo. A utilização de vasoconstritor não tem como benefício evitar parestesia no pós-operatório. Isso não faz o mínimo sentido, né? Não está nas ações de um vasoconstritor isso. Então, olha que interessante. A gente já confirmou que a 4 de fato, ela está errada, mas as próprias alternativas ali, e por a gente ir cortando, a gente já sabia que a 4 estava errada. Olha que legal. Então vamos ver o que que a 3 diz para definir se a gente vai na A ou se a gente vai na C. Tem um efeito hipotensivo no paciente. A utilização de vasoconstritor tem um efeito hipotensivo no paciente, ele vai causar uma hipotensão no paciente? Com certeza não, né, galera? A gente sabe que isso não vai acontecer. Lembrando que a adrenalina, aqui eu vou considerar a adrenalina que é a principal do grupo. Ela mimetiza, ela é simpático-mimética, ou seja, ela imita ações do sistema simpático, que é o nosso sistema de fuga e de luta. Então, no nosso momento de fuga e luta, a gente tem que lembrar sempre do que acontece no nosso corpo. E lembrando disso, a gente vai saber que a alternativa 3 ela está errada ali. Um agente vasoconstritor, ele não tem o efeito de fazer uma hipotensão, de fazer a pressão do paciente cair. Frente a isso, a gente corta C e vai na um, beleza? Próxima questão, questão do Exército Brasileiro, ex-FESEX 2025, questão super atual do Exército Brasileiro. Esse concurso foi há pouco tempo atrás. Vamos lá o que ela diz. A injeção odontológica que produz anestesia pulpar bilateral a partir de uma única aplicação é. Então vamos ver qual anestesia vai causar anestesia de dente, anestesia pulpar em arco esquerdo, em M arco esquerdo e em M arco direito. É isso que a questão quer. Vamos lá. Bloqueio do nervo bucal? Não. Nervo bucal ele não anestesia polpa, nem unilateralmente, né? Para começar, então a gente já corta. Injeção do nervo alveolar superior anterior por abordagem palatina. Essa aqui poderia ser a nossa resposta, porque essa técnica de anestesia, ela entra por palatina dentro, através, né, do forame.
do forame na região ali da papila incisiva, vai entrar dentro do forame e vai ser depositado o anestésico, pegando tanto dentes do lado esquerdo quanto dentes do lado direito. Essa aqui potencialmente é a nossa resposta, já vamos deixar ela em stand-by. Vamos lá. O asma, né, que é o bloqueio do nervo alveolar superior médio anterior, vai ser um bloqueio que vai afetar ali dentes de forma unilateral também. Bloqueio do nervo mental, aqui está escrito, ou mentual, o nervo mentual, especificamente, ele não anestesia dentes, ele não anestesia polpa, ele anestesia tecidos mole dessa região aqui. Então, quem que anestesia dentes nessa região? É o nervo incisivo, né? Tem que sempre fazer essa diferenciação entre bloqueio do nervo mentual e bloqueio do nervo incisivo. Por mais que estejam ali um do lado do outro e a técnica seja quase igual, e muitas vezes a gente anestesia os dois já juntamente, isso aqui é pegadinha de prova clássica, tá? Perguntando, nervo mentual, anestesia polpa, anestesia dente? Não. Nervo mentual, anestesia tecido mole. Quem anestesia dentes anteriores será o nervo incisivo. Então, essa aqui é a falsa também. Essa aqui é a falsa, a gente corta. E por último, bloqueio do nervo alveolar superanterior. Se a gente fizer o bloqueio do nervo alveolar superanterior pela técnica clássica, a gente não anestesia de forma bilateral. A gente vai anestesiar o lado ali que está em questão. Frente a isso, a gente recai sobre a alternativa B, que a gente já tinha deduzido ali que poderia ser a nossa resposta. Vamos para a próxima. A concentração adequada de epinefrina associada à solução anestésica local de bupivacaína é D. Isso aqui pode ter variações, tá? Mas o mais comum quando a gente faz a aquisição ali de um tubete de bupivacaína vai ser a diluição do vasoconstritor, geralmente de 1 para 200 ml. Porque pensa, a bupivacaína por si só ela já tem uma longa duração e então utilizando um vasoconstritor, buscando hemostasia, buscando maior tempo de ação também, em 1 para 200 ml, eles conseguem dar também uma boa duração e fazer uma anestesia 100% efetiva ali, caso a técnica seja feita corretamente, claro. Então, vamos no 1 para 200 ml. Próxima, a técnica anestésica de Vazirana equinose apresenta as seguintes características, exceto, vamos lá então, técnica de Vazirana equinose, também conhecida como nosso bloqueio com a boca fechada, é uma técnica que salva bastante, principalmente o paciente em condições de trauma, em condições de infecções odontogênicas com trismo severo. A técnica de Vazirana equinose é excelente. Vamos lá então. Exceto ela que é a falsa. Utilização de agulha longa, calibre 25. Isso aqui é verdadeiro, né? A gente precisa disso, então a gente já corta. Paralelismo do conjunto seringa-agulha à altura da região da junção mucogengival superior. Isso aqui é verdadeiro. A nossa seringa estará paralela à junção mucogengival dos nossos dentes posteriores. Então a gente pede para o paciente dar ali, abrir o que ele conseguir, e a gente vai alinhar com a junção mucogengival dos dentes superiores mais ou menos nessa inclinação aqui. Correta também. Então a gente corta, porque a gente quer a falsa. Alinhamento da agulha com o plano do ângulo da boca, a incisura intertragos. Não, é esta referência que não faz jus à técnica de Vazirana equinose. Então, essa aqui pode ser a nossa resposta já, né? A gente não corta. Vamos ver as outras. D. Indicação nos casos de trismo antálgico. Perfeito. Casos de trismo são uma das indicações claras para a gente fazer a utilização da técnica de Vazirana equinose, o bloqueio com a boca fechada. E pequena taxa de aspiração positiva quando comparado ao bloqueio regional do nervo alveolar inferior. Isso aqui é verdadeiro também. A gente acaba com a técnica de Vazirane, a agulha, ela vai ficar um pouco. Pensa aqui. Aqui, ó. Aqui está o ramo da mandíbula, beleza? Quando a gente faz um bloqueio do nervo alveolar, faz de conta que aqui é a minha seringa, que é o meu marca-texto aqui. Quando a gente faz um bloqueio do nervo alveolar inferior clássico, a gente entra do lado dos pré-molares do lado contralateral, com esta angulação aqui, e assim a gente consegue chegar mais próximo ali
do nervo alveolar inferior. Quando a gente faz o bloqueio de Vazirani, a gente entra mais reto, porque o paciente está com a boca fechada. A gente não consegue dar angulação. Então, naturalmente, a nossa agulha, ela fica um pouco mais distante do nosso ramo da mandíbula. A anestesia, a gente consegue fazer ali de uma forma efetiva, mas ela não vai estar tão justaposta à estrutura do ramo da mandíbula do lado em questão, em comparação quando a gente faz um bloqueio clássico do nervo alveolar inferior. Não sei se ficou claro, pessoal, é difícil de mostrar na câmerazinha aqui, mas é só pensar que, bom, se eu entrar direto no alveolar inferior, eu chego lá no perto do meu forame mandibular muito mais fácil. Agora, se eu tiver que entrar reto, porque o paciente está com trismo, com a boca fechada, naturalmente a minha agulha, a minha ponta da agulha, ela fica um pouco mais distante do meu ramo. Eu não consigo entrar reto, direto. Quando o paciente está com a boca aberta, eu acabo entrando com o paciente com a boca fechada, mais reto, e a ponta da agulha e o bisel fica um pouco mais distante do forame. Então, frente a isso, a taxa de aspiração positiva acaba diminuindo um pouco. Perfeito? Então, essa aqui está correta também. Nos sobra a C como alternativa errada. Desculpa se essa explicação não ficou tão boa. Lembrando que isso aqui acaba sendo um vídeo que é improvisado, né? Afinal de contas, eu gero a prova e venho e gravo, né, aqui para vocês. Eu não sei quais questões irão aparecer, então a gente vai conversando aqui. Eu tento ao máximo deixar minha imaginação fluir, fazendo um mix entre não enrolar, ser direto e reto, mas também dar uma explicação que faça sentido para vocês. Qual das opções abaixo se constitui no início, desculpa, qual das opções abaixo se constitui no único anestésico local do tipo amida, amplamente utilizado, cuja biotransformação ocorre tanto no plasma quanto no fígado? Essa aqui não tem nem que pensar. Falou em anestésico híbrido, falou em anestésico que metade dele é no plasma, metade dele é metabolizado no sangue. Falou de anestésico que é uma parte amida, uma parte éster, tem que lembrar sempre da articaína. É o nosso anestésico característico que tem essa forma de ser, digamos assim, certo? Então sempre tem que lembrar da articaína. Ela é uma molécula híbrida. Parte dela vai ser metabolizada no fígado, parte dela vai ser metabolizada no plasma sanguíneo, pelas enzimas pseudocolinesterases plasmáticas. O FCG 2024. Anestésicos locais são usados diariamente nos consultórios, blá 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 blá. Quando começa esse textão, eu já prefiro ir para o fim da questão e ver o que ela pede. Porque muitas vezes esse texto não vai me ajudar de nada. Às vezes ajuda, às vezes é alguma coisa que faça sentido. Mas grande maioria das vezes é só para cansar o candidato. Então, bateu o olho na questão, viu que começou a enrolar, que não sei o que, conta a história. Vai para o final, ó, vamos ver o que ela diz no final. Em que situação está contraindicado o uso de vasoconstritor na anestesia? Entendeu? Tá aqui, eu não preciso de qual, seja lá o que está escrito ali. A questão está perguntando em qual situação abaixo está contraindicado usar vasoconstritor, ponto final. Então, que com todo. é, não importa para nós, né? Ia falar um palavrão, não falei, né? Mas não importa, que se dane, não é uma palavrão, vou falar que se dane o texto. Às vezes sim. Então, às vezes a gente vai chegar para o final aqui, vai ler e vai ver que, opa, a gente precisa dar uma lida no texto porque ele faz um link ali com a questão de fato. Às vezes é só para, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, para encher linguiça, né? É um termo que significa é só para fazer uma enrolação, para cansar o candidato. Porque isso é uma estratégia também. Pensa numa prova longa, 80, 90, 100 questões. Lembra o Enem, como era antigamente, quando a gente estava fazendo prova de vestibular? O Enem ele não era uma prova difícil, mas ele era uma prova com texto, 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 que cansava o candidato. E nesse cansaço, muitas vezes, o candidato acabava desperdiçando questões potencialmente fáceis. Vamos lá, então. Em que situação está contraindicado o uso de vasoconstritor na anestesia? Hipertensão arterial controlada? Claro que não. Pô, se o paciente está com a hipertensão controlada, ele é um paciente que pode fazer uso ali. Paciente idoso é uma contraindicação de vasoconstritor? Idoso por idoso não é uma contraindicação, né? Agora, depende do que esse idoso tem. Aí pode ser que alguma coisa possa ser uma complicação. Diabetes mellitus controlada? Não. Paciente que tem diabetes mellitus controlada é um paciente ali tratado de forma mais próxima possível do normal. Doença renal crônica? Também não tem relação com a utilização
de vasoconstritores. Hipertireoidismo descontrolado, isso aqui sim pode ser uma contraindicação de vasoconstritores, porque existe uma condição chamada de síndrome de Graves, ou também chamada de tempestade tireoidiana, que é o que o paciente ele acaba tendo ali e como o próprio nome diz, hipertireoidismo, uma secreção a mais ali de todos os seus hormônios tireoidianos, e isso faz com que, entre aspas, o metabolismo do paciente esteja ali super acelerado e a adrenalina, com a sua função simpático-mimética, função de imitar sistema de fuga e luta, pode potencializar e piorar esse quadro do paciente. Frente a isso, a depender do grau de descontrole do hipertireoidismo do paciente, quase falei hiperparatireoidismo, pensando no tumor marrom do hiperparatireoidismo que a gente tem na patologia, mas aí é outra história. Então, pensando nisso, hipertireoidismo descontrolado pode sim ser uma contraindicação à adrenalina. Então, vamos lá marcar a E e ver o que nos aguarda aí no nosso relatório. Como fomos, aí conseguimos um bom resultado, 10 respostas corretas de 10 questões feitas, e aqui, por fim, gera-se o nosso relatório, né, mostrando qual que é a nossa taxa de acerto, qual foi o dia que eu gravei hoje, 14 de agosto, quando eu estou gravando esse vídeo, e a melhor matéria que a gente foi, porque aqui no Book App tu pode fazer um sprint de até 3 questões. Então, se eu tivesse colocado anatomia, farmaco, anestésio, por exemplo, ele ia me mostrar aqui qual matéria eu fui melhor. Como a gente colocou só uma matéria, princípios de anestesia local, acabou que obrigatoriamente essa será a minha melhor matéria. Então, aqui é gerado um relatório para ti, te mostrando todas as questões que foram feitas e seus respectivos gabaritos. Caso tivesse alguma questão que a gente errou na resposta, a gente deveria, né? É o que eu sempre recomendo, anote no seu caderninho de erros em uma frase breve. Isso aqui vocês precisam sempre lembrar. Quando eu digo anotar no caderninho de cagadas, que eu chamo no caderninho de erros, não é para tu anotar a questão inteira. Por quê? Porque se tu anotar a questão inteira, todo esse texto aqui, quando tu tiver que revisar o caderninho de erros, vai acabar que ele vai estar muito extenso. Então, a gente precisa, em uma frase, colocar ali o ponto-chave da questão que a gente errou para que a gente não erre mais. Exemplo, vamos pegar essa questão aqui. Digamos que eu tivesse errado essa questão e marcado a A. O que que eu anotaria? De forma resumida, é necessário a associação de bisulfito como Anti... Opa, é necessária a associação de bisulfito como antioxidante na solução anestésica com adrenalina. Ponto. Em uma frase, eu ia lembrar o core, né, o ponto principal dessa questão que me fez errar, para não errar lá na frente. Galera, isso aqui muda demais a tua evolução de estudo. Porque se eu venho aqui e erro a questão, fecho o notebook e vou embora, amanhã eu faço uma prova parecida com essa e erro de novo. A partir do momento que tu anota em uma frase, de forma breve, o que tu errou e pelo menos uma vez na semana tu revisa isso ativamente e pensa, se tu anota em uma frase só fica mais fácil, porque tu pega ali o teu caderninho e rapidamente tu lê aquelas frases e revisa os erros que tu teve. E aí, nas próximas provas, quando cair uma questão parecida, tu vai lembrar, porque tu errou, tu anotou e tu revisou aquele erro de forma super resumida. Esse é o segredo do caderninho de cagadas que eu brinco. E outra, quanto mais questões tu faz, naturalmente teu caderninho ele vai ficando maior. Eu, inclusive, tenho mais de um caderninho. Quanto mais milhares de questões a gente faz, a gente vai errando, anota o que que errou, revisa aquilo, não esquece mais e chega um ponto ali que a gente começa a ter a nossa assertividade cada vez mais crescente. É uma coisa simples, mas que muda demais o nosso resultado. Recomendo de coração que todos façam, beleza, galera? Então é isso. Agradeço a todo mundo que esteve aqui comigo. Esse vídeo vai para o YouTube, então lembrando, quem puder, dá o like, deixar um comentário, dá aquela força também, ajuda bastante a eu seguir trazendo esse tipo de conteúdo. Peço também, manda aqui no comentário, João, faz um sprint de trauma, faz um sprint de patologia, faz um sprint de ortognática, e aí o comentário que tiver aqui mais pedido, a matéria que tiver mais solicitada, vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer, beleza? Vamos combinar assim então, conforme os pedidos de vocês, eu preparo aí um sprint para nós, gera uma prova aqui e a gente vem fazer junto, beleza? Só para fazer finalização do vídeo aqui, que é a gente ver o nosso relatório, as questões que a gente fez e qual que é o gabarito para que fique bem mentalizado aí o assunto que a gente está estudando, beleza? Então a gente vai para a questão do GHC que pedia qual que é o anestésico local do Dipamida,
que possui a maior taxa de meia-vida? Nossa resposta foi a bupivacaína. A outra questão que pedia qual que é a molécula, qual que é o anestésico cuja a molécula dele vai ser biotransformada, ou seja, metabolizada tanto no plasma quanto no fígado. Nossa resposta foi na articaína, nossa molécula híbrida, conforme a gente comentou. Próxima questão, sobre a adrenalina, marca alternativa verdadeira, e a nossa resposta, o gabarito da questão foi: é necessária a associação de bisulfitos como antioxidantes nas soluções anestésicas com adrenalina. Lembrando, o bisulfito, ele prolonga o tempo de ação ali, ele é um antioxidante de fato, ele ajuda a não oxidar o vasoconstritor para que ele dure por mais tempo, e o anestésico como um todo ali possa ter o efeito do vasoconstritor. A outra questão aqui que tinha a afirmativa um, 2, 3 e 4. A única que a gente botou como verdadeira é a alternativa um, que dizia que os vasoconstritores, eles prolongam a duração do efeito anestésico, que é uma verdade, e também melhoram a hemostasia, porque como o próprio nome diz, fazem vasoconstrição, a constrição do vaso. O vaso mais constrito, menos sangue acaba, entre aspas, vazando através dele durante uma cirurgia, por exemplo. Então, a correta, um apenas. Próxima questão. A concentração adequada de epinefrina associada à solução anestésica local de bupivacaína é de 1 para 200 mil. É a associação mais comum que a gente encontra no mercado. Aqui ela pedia uma alternativa falsa, falando uma afirmativa falsa sobre a técnica Vazirana equinose, e a falsa é a que trazia esse alinhamento da agulha com o plano do ângulo da boca e a incisura intertragos, gabarito letra C. Essa aqui é a que falava em qual situação é contraindicado o uso de vasoconstritor na anestesia. Daí, a nossa resposta foi diretamente na alternativa E, que fala de hipertireoidismo descontrolado. Eu comentei com vocês aquela questão da hiperfunção da tireoide e da hipersecreção dos seus hormônios, tá? De aí, T3, T4, hormônio tireoestimulante, TSH. Essa questão aqui da UFG é aquela que eu tenho meus questionamentos em relação a ela, mas o gabarito de fato foi a alternativa A. Alergia como uma contraindicação absoluta, hipertermia maligna como uma contraindicação relativa. Aqui é o meu principal porém com essa questão, porque a gente sabe que não tem essa relação de hipertermia maligna com anestésicos locais do tipo amida, relatados formalmente na nossa literatura, beleza? Quando a gente fala de hipertermia maligna, principalmente a gente vai se preocupar ali com allotanos, com anestésicos inalatórios da família do alotano, com succinilcolina, por exemplo, que é um relaxante muscular, mas tudo bem, a gente fez toda uma reflexão em cima dessa questão aqui e acredito que seja uma questão que valeria um recurso, caso a gente errasse ela numa prova, num concurso de verdade. Essa questão aqui que pede, segundo o Malamed de 2011, qual é o tempo aproximado da lidocaína em tecido duro e pulpar sem adição de fármaco vasoativo, ou seja, uma lidocaína pura, quanto tempo de anestesia ela causa em tecidos duros? A resposta, a alternativa D, 10 minutos. E aqui a questão desse concurso super recente para o quadro de saúde de oficiais do Exército, do ano de 2025, que pede uma técnica anestésica que realizaria anestesia pulpar de forma bilateral, com a nossa resposta sendo a alternativa B, a injeção do nervo alveolar superior anterior por abordagem palatina. Dessa forma, aqui está o nosso relatório do nosso sprint de hoje. Lembrando que o sprint diário ele libera um por dia, é um simulado que a nossa inteligência artificial da plataforma faz para nós. A gente pode escolher o número de questões e a gente pode escolher o assunto das questões, trauma, anestesia, etc. Mas a gente não sabe quais questões irão cair. Elas aparecem de forma randômica, de forma aleatória, para realmente a gente treinar da melhor forma como um simulado verdadeiro. Então, olha aqui, já fiz meu sprint, fica dessa forma, ó. Sprint diário, faça suas questões diárias, volte amanhã. E aqui a gente tem uma vez por semana nosso sparring semanal, que é um simulado um pouco maior ali, e ele libera, como o próprio nome diz, uma vez na semana. E aqui está o nosso feed, ó, o horário que eu fiz. João Pedro Silveira acabou de realizar um sprint às 18h42, e depois de mim, olha só quantas pessoas já fizeram. A Joelma Bela Bueno, a Isis, o Andrei fez sprint, o Renan Lourenço, o Igor Eduardo, a Belize, o Ellerson e assim por diante. Então reparem o dia inteiro aqui das 19h10, que é o horário que eu estou gravando agora, até de manhã. E ó, olha, pessoal,
todos os horários do dia, 15, 14 e assim por diante. A gente não consegue pegar os mais antigos, mas se eu entrar aqui, eu vou mostrar para vocês um dia de madrugada, vão ter alunos fazendo as suas atividades. Olha que legal, aqui todos os alunos online nesse momento, toda essa galera, Sharon, o Guilherme, o Ellerson e mais 29 pessoas online no momento que eu tô gravando. E lembrando também um convite, né, galera? A gente está com as vagas para nossa pós-graduação em patologia aberta. Para quem quiser mais informações, fique à vontade, me mande um oi no Instagram, ou mande um oi aqui nos comentários abaixo, que eu entro em contato com vocês passando mais informações, beleza? Mais uma vez foi uma grande alegria estar com vocês nesse vídeo. Espero vocês na próxima. Mandem aqui suas sugestões de assuntos para a gente fazer um sprint diário. Eu vou ler todos os comentários e fazer o próximo sprint baseado em qual assunto foi mais pedido, beleza? Grande abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.